Olá, amigos da Bíblia Sem Maquiagem. Chegou a hora de fazer a parte mais gostosa, que é mastigar bem devagarinho cada pedacinho da história, para ver se faz uma boa digestão. Você já sabe que não vai ser fácil, porque a família de Esaú não era pequena e ele ainda se uniu com a família de Seir, que ficou maior ainda. Quem mandou a gente se intrometer na família dos outros? Mas com a Bíblia é assim, a gente tem que procurar saber, porque são os nossos antepassados. Se não fosse o Paulo ter falado lá para o Timóteo, para eles pararem de fazer aquelas genealogias intermináveis, a gente ia saber facilmente de que família a gente era. E eu não precisava ficar quebrando a cabeça aqui atrás da Bíblia para tentar saber, para tentar descobrir de onde eu vim. É a nossa história. Vamos então ver os detalhes de hoje. Desde o capítulo 5, já constatamos como era importante conhecer a genealogia dos povos. A primeira foi a de Sete, no capítulo 5. E acabamos de ver agora mesmo, no final do capítulo 35, que as 12 tribos de Israel, provenientes daquelas 4 mulheres, Leia, Zilpa, Raquel e Bila, é que vão ser a base de referência das famílias da Bíblia. Mas aqui vamos tratar das gerações de Esaú. Esaú nasceu 10 capítulos atrás e já se despede, sem sequer dizer adeus, pois não vamos mais ter informação dele. Veja bem que desde o capítulo 25-30, a história diz que Esaú veio a se chamar Edom, porque estava cansado e com fome. Mas esta é uma das diferenças gritantes entre a Bíblia e o livro apócrifo de Jazar, pois lá Seir é que é Edom, no capítulo 28-20. Aqui Esaú é que é o pai dos edomitas, e assim permaneceu até o dia de hoje. Esaú fica por aqui, mas os edomitas ainda vão dar muito o que falar. Eu li na internet que o rei Herodes, aquele do Novo Testamento, era proveniente desta família. Quanto às mulheres de Esaú, das filhas de Canaã, também não falta assunto. Ada, filha de Elon, Eteu, é a mesma Basemate do capítulo 26-34. Jazar 29:12 explica que Esaú mudou o nome dela de Basemate para Ada, no tempo que Isaac deu a bênção a Jacó. De Elon, pai de Ada ou Basemate, não se tem mais notícias, mas a família dele já nos foi apresentada no capítulo 10-15. Et, o segundo filho de Canaã, daí Eteu, e dos Eteus tem uma leitura revoltante em 2 Samuel 11, para aqueles que viam Davi apenas como um salmista. A próxima esposa, Olibama, Esaú conheceu em Jazar, no capítulo 30, versículos 24 e 25, logo depois que Judite, uma das esposas que irritavam Raquel e Isaac, no capítulo 26-35, morreu. Se não fosse Jazar, a gente ia ficar perguntando: cadê Judite? Como eu fiz antes de conhecer Jazar. Jazar ajuda a esclarecer muita coisa. Judite só teve filhas e, como você já sabe, as mulheres não entram na contagem dos filhos, a menos que algo extraordinário aconteça com elas, como com Diná no capítulo 34. Observe no versículo 41 como o nome Olibama é unissex. Em Jazar 30:29, Aná é irmão de Olibama. O pai dela é Zibeão, no versículo 24. E repare como aqui mesmo tem uma grande confusão com Aná, dos versículos 18 a 29. Mas de qualquer maneira, são heveus, outra das tribos provenientes de Canaã, no capítulo 10:17. Lembra-se quem é Amor? Heveus, no capítulo 34. Os heveus vão trapacear Josué, lá no capítulo 9 daquele livro, mas por uma boa causa. A quarta esposa, Basemate II, a filha de Ismael, irmã de Nebaiote, também teve seu nome trocado, não diz porquê, mas eu acho que é pela mesma razão de Esaú ter mudado o nome da outra Basemate, ou até para não confundir. No capítulo 28:9, esta Basemate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote, se chamava Maalate. Reveja lá. Mas aqui ela é Basemate, tal qual em Jazar 25:16, quando do seu nascimento.
Lá ela ganha outro nome no capítulo 29, 43. Ismael ficou no capítulo 25, onde também surgiu o filho dele, Nebaiote. Mas seus nomes continuam sendo citados constantemente ainda que não tenham mais parte na história. Quanto a Elifaz, filho de Ada, Reuel, filho de Basemate, Jeus, Jalão e Corá, filhos de Olibama, não temos grandes coisas a acrescentar. Apenas que há um Reuel, também com o nome de Jetro, que virá a ser sogro de Moisés no Êxodo, e Corá terá um Xará em número 16. Aquele Corá vai dar um trabalhão para Moisés e nem vai ter tempo de se arrepender. Nos próximos versículos eu vou levantar uma questão sobre Corá. Fique alerta. Nos versículos 5 e 6 eu faço outra vez a pergunta do capítulo 35, 26. Se os filhos de Esaú nasceram na terra de Canaã, não são também cananeus? Outra coisa a se observar é a definição da localização. Terra de Canaã, terra de Edom, terra de Seir. Esaú tomou todas as almas de sua casa e já vimos ainda agora no capítulo 35, 18, que uma alma é um ser vivo. É bem verdade que a gente topa com pessoas sem alma por aí. A terra de Canaã foi produtiva para Esaú. Olha só quanta coisa ele adquiriu aí. É gente, é bicho, é fazenda. Tanto que precisou ir a outra terra, de diante da face de Jacó, seu irmão, porque sua fazenda era muita para habitarem juntos. Já vimos uma situação semelhante no capítulo 13, dos versículos 1 ao 6, entre Abraão e Ló. Também vimos como Jacó enriqueceu mais no capítulo 34. No capítulo 33, dos versículos 14 ao 20, diz que cada um foi para o seu lado. Esaú tornou o seu caminho a Seir e Jacó foi a Siquém. Deu até o nome Sucote ao lugar que escolheu para habitar. Por essa perspectiva, não poderiam estar diante da face um do outro, né? Mas Jazar informa que de quando em quando Esaú vinha com tudo a Canaã visitar Isaque. Enfim, desde o capítulo 12, 10, o verbo peregrinar nos acompanha, e mais recentemente no capítulo 35, 27, pois como eu já disse antes, a Bíblia é uma história de peregrinos e Deus é o maior deles. Só que pelo jeito os homens peregrinavam, mas acabavam chegando ao mesmo lugar, a ponto de a terra não os poder sustentar. Eu ainda não havia encontrado o verbo sustentar, mas eu encontrei mais adiante, tanto no Velho como no Novo Testamento. No Velho Testamento está na história de Elias, no capítulo 17 do primeiro livro dos Reis, que é uma história linda, diga-se de passagem. Depois é usado por Paulo na primeira carta a Timóteo 6, 8, e a leitura de Lucas 21, 4, é a fonte onde muitos lobos em pele de cordeiros vão tirar até o que o fiel não tem na história da viúva pobre. Esta foi a causa de Esaú ter ido a outra terra com tudo o que havia adquirido. Desde o capítulo 3, eu já venho falando que nada acontece por acaso. A fórmula da causa e efeito surgiu da Bíblia. Só que aí volta o mesmo pensamento que eu disse ainda agora. Se no capítulo 35, 16, Esaú já havia tornado seu caminho a Seir, por que aqui diz, portanto Esaú habitou na montanha de Seir? Sei lá, mas bola para frente com a genealogia de Esaú, que é para isso que nós estamos aqui. Começando por Elifaz, filho de Ada, e Reuel, filho de Basemate, já acrescentando alguns livros em que marcarão presença. Já sabemos da existência deles desde o versículo 4, mas agora vamos conhecer seus filhos também. Observe no versículo 12 que Timna, a concubina de Elifaz, é apresentada por nome, porque será mãe de um personagem que fará com que Deus se ire. No Êxodo 17, dos versículos 8 a 16, a ponto de decidir riscar a memória dele da face da terra. Amaleque.
E não só isso, no versículo 40 tem um príncipe com o nome Timna. Portanto, daqui vem também o caso dos mesmos nomes para homem e mulher. Já não vimos com Olibama? Bom, entre os filhos de Elifaz estão Temã, Omar, Zefo, Gaetã, Kenaz e Amaleque. Vamos já dar andamento aos filhos desses filhos, para não complicar demais depois, pela ordem da apresentação. Detalhes nessa passagem. Temã é o nome de um dos filhos de Ismael, no capítulo 25:15, mas a mãe dele não é a filha de Ismael. Em 1 Crônicas 1:36, Zefo vira Zefi. Eu já dei uma pincelada em Amaleque no versículo anterior, quando apresentei Timna, concubina de Elifaz. Mas lembra que já tinha amalequitas na guerra entre os reis do capítulo 14, no versículo 7? Olha só quantos outros livros vão falar de Amaleque, amalequitas. Corá estava nos versículos 5 e 14 como filho de Olibama, que não é Ada, a mãe de Elifaz. Mas no versículo 16, Corá está entre os príncipes de Elifaz. E conclui: estes são os filhos de Ada. Desde o capítulo 25:4, nós já vimos que as mulheres são vistas como as mães de toda a sua descendência. Mas se Corá é filho de Olibama, por que é que ele está entre os filhos de Ada? Seria uma confusão na tradução? Perguntas sem resposta. Mas eu te avisei no versículo 5 que ele era confusão quando te pedi para ficar alerta. E quem é que temos como filhos ou príncipes de Reuel? O filho de Esaú com Basemate, do versículo 4. Aí estão Naate, Zerá, Samá e Mizá. Desses netos de Esaú, não há muito a acrescentar, a não ser Zerá, porque no capítulo 38, Judá, o filho de Jacó, vai ter uma história interessante, e o filho que ele vai ter, em condições análogas ao nascimento de Jacó, vai ganhar este nome, Zerá. Concluindo, estes são os filhos de Basemate, pois são os filhos do filho dela. Já tem netinhos, a irmã de Nebaiote. Será que Ismael chegou a conhecê-los? Ele morreu com 137 anos e na Bíblia é preciso colocar a matemática em ação. Vamos conhecer agora os filhos, os príncipes de Olibama, Jeús, Jalão e Corá. Eu disse Corá? Então, como é que Corá está entre os príncipes de Elifaz, no versículo 16? Você já observou como todos eles são chamados príncipes? Como é que se começa um principado, hein? Nos versículos 15 e 16, uma pequena revista do que já foi apresentado nos versículos 11 e 12, na família do primogênito Elifaz. Desta feita, incluindo Corá como príncipe de Elifaz, dos filhos de Ada. Já falei nisso agorinha mesmo. Outra revisão nos filhos de Reuel, do versículo 13. Até aqui tudo igual, inclusive a maternidade. Estes são os filhos de Basemate. Revendo também os filhos de Olibama, confirmando que ela é que é a verdadeira mãe de Corá e não nada. Essas idas e voltas é que dão uma tontura na gente, especialmente quando alguma dessas idas e voltas é diferente. Estes são os filhos ou príncipes de Esaú. Mas agora é que vai complicar mesmo, com os filhos de Seir, Oreu. Eu já falei sobre Seir no versículo 1, quando diz que Esaú é Edom. E em Jazar 28:20, Seir é que é Edom. E nas terras de Seir foi que ele encontrou Judite, sua primeira mulher. E o Olibama. Mas deixa tudo como está e vamos seguir em frente. Jazar 30, 28 e 29 diz que a família de Esaú se uniu com a família de Seir, com Esaú dando suas filhas aos filhos de Seir. Os Oreus já passaram por aqui. Estavam no capítulo 14, 6, juntamente com os Amalequitas, naquela guerra de 4 reis contra 5. Como agora são uma única família, vamos então conhecer os filhos de Seir, Oreu, moradores daquela terra.
Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizã. São todos príncipes e cada qual vai aumentando a família e a confusão. Vamos a elas com coragem. Lotã teve Ori e Omã, mas ninguém falava que Timna estava entre os filhos de Seir, se é irmã de Lotã. No versículo 12, vimos Timna como concubina de Elifaz. Porém, em 1 Crônicas 1:36, Timna é filha ou seria filho de Elifaz? Pois aqui mesmo, no versículo 40, vem um príncipe chamado Timna, como príncipe de Esaú, mais um nome unissex, tal qual o Olibama, e eu já falei nisso no versículo 12, quando a apresentei. Dos filhos de Sobal, temos Alva, Manate, Ebal, Sefo e Onã. Quem era Alva aqui se tornou Aliã, em 1 Crônicas 1:40. Onã será o nome adotado por Judá para dar a um filho malandro dele, lá no capítulo 38, dos versículos 4 ao 10. E Ebal virá a ser o nome do monte em que serão lançadas as maldições de Moisés, no Deuteronômio 27, dos versículos 11 ao 26. Zibeão produziu Aiá e Aná. Este Aná é o que achou as caudas no deserto quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. Detalhes nessa passagem de Aná, que é sobrinho do próximo Aná, que vem aí, e com ele mais confusão. Primeiro lugar, o que serão estas caudas que ele achou no deserto? Segundo lugar, eu pensava que só se apacentavam as ovelhas. Os outros animais só largavam lá para eles se virarem. Mas se apacentavam também os jumentos, como se lê aqui. Ainda em 1 Crônicas 1, versículos 40 e 41, passa direto dos filhos de Zibeão, Aiá e Aná para os filhos de Aná. Portanto, não fica claro se este Aná, pai de Dizon, o que achou as caudas no deserto, é o filho de Zibeão ou de Seir. E a partir daí não se tem mais certeza de quem é quem. Veja bem que aqui no versículo 25 também não dá para sentir firmeza de qual Aná está falando. Eu só sei que este Aná teve 2 filhos, Dizon e Olibama, a do versículo 2, onde diz que era filha de Aná, filho de Zibeão. Mas porque Jazar diz que ela é filha de Zibeão, na minha cabeça ficou esta confusão. Ainda mais que Olibama só está no versículo 52 de 1 Crônicas 1 e vem como um príncipe. Mesmo assim, vamos continuando com a genealogia de Seir, através dos filhos de Dizon, seja ele filho de quem quer que seja. Eles são Enda, que já vem diferente em 1 Crônicas 1:41, só para contrariar, mas os outros são os mesmos. Esbã, Itrã e Querã. No versículo 27, temos os filhos de Ezer, Bilã, Zaavã e Acã, que aliás em 1 Crônicas é já Acã. Sendo Acã, tem um xará dele no capítulo 7 de Josué. É outro que testou a paciência de Deus e pagou caro, igual a Corá. De Dizã nasceram Uz e Arã, 2 nomes repetidos do capítulo 10, que era e ainda é comum dar o mesmo nome a outros familiares, e daí vem a confusão. Aná, Dizon e tantos outros. Os nomes Uz e Arã constam na família de Sem, e no capítulo 1, versículo 1 do livro de Jó, descobrimos que ele, Jó, é da terra de Uz. Segue com estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei algum sobre os filhos de Israel. Mas o capítulo 14 é todo sobre a guerra entre os reis. Nos capítulos 20 e 26 estava Abimeleque, o rei dos filisteus. Os filhos de Ismael serão chamados príncipes no capítulo 25:16, que aliás eram 12 antes das 12 tribos de Israel, retificando o que eu disse no vocabulário do capítulo 35, dos versículos 22 ao 26. E
Até Abraão já havia encontrado com o faraó, no capítulo 12. Faraó é rei. Olha quanto tempo levou para eles se igualarem aos outros povos. Os filhos de Jacó, ou Israel, só começaram a ter poder no Egito com José. Mas depois vem o rei Saul, vem o rei Davi, Salomão, Josias, Ezequias e tantos outros, porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Em 2 Reis 3:9, os edomitas se uniram aos reis de Israel e de Judá para lutar contra os moabitas, que serão descendentes de Ló. Tá dando para assimilar a importância de conhecer as genealogias? Mas vamos então saber quem foram estes reis. O primeiro da lista é Belá, filho de Beor. No capítulo 14, versículos 2 e 8, tem um lugar com o nome Bela, outros dizem Belá. Depois dele, reinou Jobabe, filho de Zerá. Outro Zerá, igual versículos 13 e 17. Porque Jobabe tem um no capítulo 10, 29, também na família de Sem, tal qual Uz e Arã. Jobabe morreu e reinou Uzão na terra dos Temanitas. Será da família de Temã, de Ismael ou de Elifaz? Uzão morreu, reinou Haddad, filho de Bedade, outro nome comum, Haddad, pois Ismael teve um filho com este nome e nos livros dos reis vai proliferar Haddades. Foi Haddad, veio Samlá de Masreca. Morreu Samlá, é a vez de Saul, de Reobote do Rio. Mas este não é o conhecido rei Saul, de 1 Samuel, que será rei antes de Davi. Lá, dos capítulos 9 ao 31, você pode conhecer toda a trajetória dele. Depois desse Saul, é a vez de Baal-Anã, filho de Aquibor. Não se sabe quem é Baal-Anã, a não ser que leva o prenome de um Deus, que Deus abomina. Mas em 2 Reis 22, versículos 12 e 14, e depois em Jeremias 26, 22 e 36, 12, tem outros Aquibores, que também têm seu papel mais ou menos significantes. E já que estamos falando nele, o nome dele também é outro em 2 Crônicas 34, 20. Baal-Anã se foi, veio Adar, que em 1 Crônicas 1, 50 a 51, leva o nome de Haddad. Adar, o Haddad, morreu e depois dele não se fala mais em reis, mas príncipes, que são Timna, Alva, Getete. A fama de Timna prossegue, é ele ou ela? Quanto a este Alva, não seria o mesmo Alvã, do versículo 23? Filho de Sobal, que veio como Aliã em 1 Crônicas 1:40. Depois seguem Olibama, Elá, Pinó. E Olibama leva a mesma fama de Timna. É ele ou é ela, hein? Segue com Kenaz, Temã, Mibzar. Os dois primeiros é certeza quase absoluta que são 2 filhos de Elifaz. Mas será que Mibzar não é outra forma de Mizar, príncipe de Reuel, dos versículos 3 e 17? E só para encerrar, Magdiel e Ira, ou seria Irão, como em 1 Crônicas 1:54. Com poucas diferenças em 1 Crônicas. Esta é a relação de reis e príncipes de Esaú, juntamente com Seir, Oreu. Alguns nomes a gente já conhecia das listas, se confirmarem as minhas dúvidas. Eles reinaram segundo as suas habitações, na terra de sua possessão, mas o reino deles podia aumentar ou diminuir de acordo com as guerras que faziam anualmente, como se lê em 1 Samuel 11, versículo 1. E este era o vocabulário desse capítulo 36, juntamente com 1 Crônicas 1, versículos 34 até o 54. Exaustivo, eu sei, mas o mais difícil eu já fiz por você. Resta agora você se empenhar e se dedicar. Ninguém disse que seria fácil, mas não se esqueça, se fosse fácil, todo mundo fazia.
O projeto A Bíblia Sem Maquiagem conta com pessoas que têm o prazer em aprender as coisas de Deus, o Deus da Bíblia. E digo mais, aproveita para montar a família de Esaú como passatempo. Aprende se distraindo. Eu já te disse que aqui tem passatempo. O próximo vídeo é mais um novo capítulo, que também vem com tudo de uma vez. É a leitura do capítulo 37, quando José é vendido por seus irmãos. Na verdade, muitos capítulos a partir de agora, bem sem divisões. Mas não se chateie por isso, pois é melhor aprender aqui do que nos filmes. Esta é que é a verdadeira história. A Bíblia Sem Maquiagem volta em breve. Até lá!